Nesta aula falaremos um pouco sobre os equinodermos e os animais conhecidos como cordados. Primeiramente falaremos sobre os equinodermos. Estes animais são eumetazoários, triblásticos, celomados. Porém, a partir de agora, são os primeiros deuterostômios. E o que significa isto? O blastóporo, a abertura de uma estrutura embrionária chamada de gástrula, pode originar a boca ou o ânus. Neste caso, o blastóporo dará origem ao ânus. São deuterostômios apenas os equinodermos e os cordados. Todos os outros animais que vimos até agora, com exceção dos poríferos, são animais protostômios. Os blastóporos destes outros animais deram origem às suas bocas. Os equinodermos também são animais neuromiários. Agora, estes animais apresentam simetria radial ou são assimétricos. E estes animais também não apresentam metameria, ou seja, os seus corpos não são divididos em segmentos que se repetem. Estes animais são caracterizados por apresentarem espinhos em sua pele. O próprio nome já diz: equinos, espinho, e dermatos, pele. São animais exclusivamente marinhos. Não existem equinodermos de água doce. Existem 6.000 espécies atuais. Estes animais podem ser sésseis, fixos ou de vida livre. Apresentam um endoesqueleto calcário. As suas espécies podem ser carnívoras ou herbívoras, tudo dependerá de quem estamos falando. Estes animais apresentam a seguinte estrutura corporal. São compostos por espinhos rígidos, apresentam uma boca ventral e um ânus dorsal, apresentam pedicelárias entre os seus espinhos, que servem para remoções de detritos, para a limpeza do seu corpo. Apresentam pés ambulacrais para sua movimentação e, detalhe, não apresentam cabeça. Seus representantes apresentam uma grande capacidade de regeneração. Estes animais habitam desde as águas mais rasas até águas mais profundas, como você pode ver aqui no texto. Vamos falar então de seus sistemas. O sistema digestório está presente e é completo, apesar de algumas espécies não apresentarem ânus. Os seus intestinos apresentam poucas diferenciações. As estrelas do mar já apresentam glândulas digestivas, como um hepatopâncreas. Apresentam digestão extracelular. Os ouriços apresentam um aparelho mastigador interessante, chamado de lanterna de Aristóteles, formado por dentes córneos. O sistema circulatório está ausente ou é reduzido. A distribuição de suas substâncias se dá pelo fluido celômico. O sistema respiratório é branquial ou ausente. Os ouriços apresentam brânquias pequenas, as estrelas, papilas respiratórias, e as holotúrias ou pepinos do mar, árvores respiratórias. As trocas gasosas sempre serão auxiliadas pelo sistema hidrovascular ou ambulacral. O sistema excretor está ausente. As excreções são eliminadas pelas brânquias e auxiliadas também pelo sistema ambulacral. O sistema nervoso está presente. É composto por um anel nervoso que circunda a boca com nervos que se espalham radialmente. O sistema sensorial está presente, porém é muito reduzido. Apresentam poucos receptores táteis e químicos. Porém, chegamos no sistema mais importante de todos, o sistema hidrovascular, ambulacral ou ambulacrário. Esse sistema é uma exclusividade dos equinodermos. Desempenha funções de locomoção, fixação e captura de alimentos, além de contribuir na respiração e na excreção. O sistema ambulacral apresenta os seguintes componentes: a placa madrepórica, o canal madrepórico ou pétreo, o canal circular, as vesículas de Poli, os canais radiais, as ampolas e os pés ambulacrais. É um sistema de transporte de água através do corpo do animal, que irá auxiliar outros sistemas do organismo. Tire um tempo agora e observe as características da estrutura geral dos equinodermos. Na próxima tela, temos o ouriço do mar em corte. Veja com detalhes esses dois grupos de animais e veja como eles são interessantes. Quanto à reprodução dos equinodermos, a reprodução sexuada e a assexuada estão presentes. As espécies são dioicas, macho e fêmea separadas. Poucas espécies são hermafroditas. Os seus gametas são eliminados na água, portanto, apresentam fecundação externa
e o desenvolvimento é indireto. Larvas estão presentes nesses grupos. Plúteo em ouriços, Bipinária brachiolaria em estrelas. Veja alguns desenhos dessas larvas. A reprodução sexuada geralmente se dá por laceração, seguida de regeneração. Vamos falar agora um pouco de suas classes. A classe asteroídea, as estrelas do mar, apresentam um corpo achatado em forma de estrela, apresentando de 5 até 50 braços. A locomoção desses animais se dá por pés ambulacrais, que estão localizados na face de baixo, na face ventral de seu corpo. A classe equinoídea, a classe dos ouriços e das bolachas de praia. Apresentam um corpo circular, abaulado, como no caso dos ouriços, e achatado, no caso das bolachas. Não apresentam braços. Esses animais se locomovem pelo movimento de seus espinhos e dos seus pés ambulacrais. Classe holoturoídea, a classe das holotúrias ou pepinos do mar. Esses animais apresentam um corpo alongado, apresentam a forma de salsicha e não têm braços. A sua locomoção também se dá por meio de pés ambulacrais, localizados em fileiras ao longo do seu corpo. São os animais um tanto estranhos. A classe crinoídea apresenta como representantes os lírios do mar, ou crinoides. Esses animais têm mais cara de plantas do que de animais. Corpo em forma de taça, com braços ramificados, finos e flexíveis, que lembram plumas. Alguns desses animais são fixos ao fundo do mar, por meio de pedúnculos, e alguns nadam movimentando os seus braços. A classe ofiuroídea apresenta as serpentes do mar como seus representantes. Esses animais apresentam o corpo achatado. Apresentam 5 braços finos e flexíveis, separados uns dos outros, porém ligados a um disco central, e a sua locomoção se dá por meio de movimentos ondulantes dos seus braços.